Mas, doutor, vamos lá. Para quem chegou agora na live, a gente começou a falar que você é especialista no tratamento de hérnia, né? Então, eu queria que você falasse de forma técnica e explicasse para o popular também, afinal de contas, o que é uma hérnia, né? O que essa danada faz? De onde que ela vem? Vou falar algumas coisas e principalmente o que chega no consultório, né? Chega com as dúvidas de hérnia. Doutor, o que é hérnia? A hérnia, se a gente pegar no livro de medicina, é a passagem de uma estrutura por onde ela não deveria passar. Então, por isso que tem hérnia de disco, que é quando o disco aperta, que é a hérnia da coluna, né? Que é quando o disco aperta e acaba passando um pouco do conteúdo. Mas quando a gente fala de hérnias do cirurgião, hérnias de parede abdominal, é um buraco na parede. Eu até, quando falo com os pacientes, eu comparo muito a parede abdominal com a parede mesmo do muro de casa, né? Então, quando a gente fala que a pessoa tem uma hérnia umbilical, ela tem um buraco no umbigo, que pode ter sido de nascimento, né? Às vezes a pessoa nasce com aquele defeito e às vezes com o formar dos anos, fazendo esforço, tossindo, por qualquer intercorrência, gravidez, pode acabar dilatando aquele orifício, né? Aumentando aquele buraco. Tem as hérnias na virilha também, que são conhecidas como as hérnias inguinais, que também pode ser de nascença, né? As hérnias congênitas, a hérnia que nasce com a criança, mas que vai acompanhando com o tempo, às vezes fecha e às vezes fica uma hérnia pequena que vai crescendo com o adulto. E às vezes tem uma outra hérnia na virilha, que é uma hérnia de fragilidade da parede. Então, basicamente, a hérnia é um buraco na parede. É um buraco na parede, né? Então, pode ser umbilical, pode ser na virilha e tem as outras hérnias um pouco diferentes. Então, cada uma tem um diagnóstico diferente, cada uma tem um tratamento diferente. Se eu tenho um buraco na parede, vamos falar de um buraco na parede. Toda vez que eu dou uma tossida, toda vez que eu faço um esforço, é como se fosse uma martelada nele. Então, uma hérnia pequena pode ir crescendo, 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 entendeu? Então, cada força, cada esforço, tudo que eu faço é uma martelada nessa parede. E chega um momento que pode começar a passar alças por ele, né? Quando a hérnia está estufada, é alguma coisa que está passando por ele. Então, quando a gente vê aquela pessoa, todo mundo já deve ter visto um tio obeso com uma hérnia estufada, uma criança às vezes com uma hérnia estufada, com um umbigo estufado, aquilo ali é um conteúdo intestinal passando. Então, pode ser uma alça, pode ser o aumento, que é a gordura que cobre os intestinos. Isso que é a hérnia. Tem uma outra nomenclatura que todo mundo me pergunta, doutor, não conheço alguém que morreu que a hérnia estourou, né? Tem essa história. O que é a hérnia estourar? Às vezes a pessoa acha que é a musculatura romper, mas a complicação da hérnia estourou é justamente quando passa uma alça de intestino, ela fica, o normal é ela entrar e ficar saindo. Quando a pessoa bota o dedo assim, ela volta. No momento que ela passa e trava, ela começa a garrotear, começa a fazer um garrote, né? Então para de sangue para essa alça intestinal. Tudo que não vai sangue no nosso corpo, necrosa, morre. Se uma alça morre, ela perfura. Se ela perfura, cai líquido intestinal, cai fezes na barriga. Então a pessoa entra numa infecção generalizada. E aí é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia provavelmente barriga aberta, é uma cirurgia provavelmente que vai ter bolsinha de colostomia e é uma cirurgia de grande risco. Por isso que as hérnias têm indicação de operar antes. Hérnias acima de 1,5 cm, 2 centímetros ou que o paciente tem sintoma, a gente opera antes justamente, porque vai chegar um momento que pode passar uma alça e esse paciente entrar numa emergência cirúrgica, ter risco. Então chega aquele paciente, doutor, se eu não operar minha hérnia hoje, tem risco? Tem risco. Você pode acabar deixando com o tempo, entrar uma alça atravessada e acabar evoluindo para uma emergência, você tendo uma complicação. E hoje em dia a cirurgia é muito segura, né, Ricardo? Então a gente acaba indicando a cirurgia mais precoce para o paciente vai ter uma experiência melhor e sem os riscos de uma cirurgia de emergência. A gente nunca quer pegar um avião sem fazer o checklist nele antes. Claro. A cirurgia de emergência é basicamente isso. A gente tem que entrar da melhor forma possível, mas com o que tem para fazer o melhor. Mas é diferente de eu fazer uma cirurgia completamente planejada, agendada, né? Certo. Então a hérnia é um buraco na parede.